Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz para todos vocês. Olha para quem está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que coisa boa, que bênção. Amém, queridos. Amém, glória a Deus. Bom, já tem um tempo já que eu não ministro, né, rapaz? Olha, aí, pastor Washington convidando, a pastora Ana convidando, e não encaixava o dia, a data, né? Às vezes eu tenho que trabalhar final de semana, viajar e não conseguia, não dava, mas graças a Deus conseguimos. Comprei até um caderno novo, entendeu, né, para poder, né, novamente colocar as coisas em dia. E pensando, orando, meditando sobre aquilo que Deus ministrou no meu coração e compartilhar também com a igreja. Nesse início de ano, temos falado muito sobre fé. Há poucos dias atrás, o pastor Ócio trouxe uma palavra aqui que mexeu muito comigo com relação à questão da fé. E a pastora Andréia também, às terça-feira também, né, tudo nosso culto de terça-feira é o culto da fé aqui na igreja. E pensando sobre isso, meditando, orando, falando com Deus, nós encerramos um ciclo, né, 2025. 2026, janeiro, já foi, de 2026, já foi, e agora iniciamos, então, fevereiro. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido, e nós precisamos estar muito atento àquilo que Deus, né, está falando nesses dias. Então, 2026 iniciou, começou, significa que um novo ciclo, uma porta se abriu. Eu quero perguntar para você nessa manhã, essa porta que abriu de 2026, você já entrou? Ou você ainda está em 2025? Em 2026, você já entrou por essa porta para viver o novo de Deus, um novo ciclo na sua vida? Ou você ainda está pensando nas coisas passadas, nas coisas que se passaram, de anos que se passaram, e ainda isso está consumindo você, a sua vida? Interessante que o nosso bispo Robson Rodovalho e a bispa Lúcia disse que esse ano é o ano do refrigério. Aí eu então fui ver o que significa na Bíblia refrigério. Significa alívio, consolo, descanso, restauração da alma. Querido, então esse mês de fevereiro, o pastor Oz já deu a dica para você, e você não pode ficar de fora desse mês de fevereiro, do que Deus vai curar, restaurar, tratar da nossa alma, vai ser sobrenatural. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nessa manhã, amém, amados? Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Agora a questão é, você vai entrar por essa porta? Você vai entrar por essa porta? Ou você ainda vai ficar em 2025? Pense sobre isso. Então fala sobre restauração da alma, especialmente em tempos de angústia, tribulação e exaustão. Queridos, eu estou começando a mudar alguns hábitos na minha vida. Eu gosto muito de jogar futebol e não consigo jogar durante a semana por motivo de trabalho e horário. Aí então me convidaram para jogar os domingos, 8 horas da manhã, veterano lá em Conselheiro Paulino, lá no Pastão. Aí eu falei, cara, 8 horas da manhã, jogar bola, e o culto? Como é que fica? Aí abri mão então de jogar o futebol. Eu falei, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E acompanhar minha esposa não é fácil, porque ela é uma atleta, né?
e tudo mais, eu tenho que fazer alguma coisa, ainda mais depois de alguns elogios que eu recebi de algumas irmãs lá de São Gonçalo. Não é muito tempo que não vi as irmãs, aí me viu e falou assim: "Ih, pastor, o que está acontecendo?" Eu falei: "Que, irmã? Está engordando, hein?" Eu falei: "Gente do céu." Eu falei: "Mas é assim que recebe, é assim que você, né, dá a paz do Senhor, que você abraça, dessa maneira?" Então, já há algum tempo, um amigo meu vem me convidando para andar de bicicleta, fazer ciclismo. E ele me convenceu, então, de comprar uma bicicleta. Ele tinha 4, de comprar uma bicicleta dele, caro. Eu falei que vou pagando uns pouquinhos, tá? Entendeu? Você está me convidando, eu vou pagando uns pouquinhos. E me convidou, então, para poder andar de bicicleta. E a primeira experiência foi no Natal. Levamos a bicicleta para Rio das Ostras, que foi passar o Natal com a família. Então, vamos andar de bicicleta. Irmão, a ida foi muito boa. Saímos de Rio das Ostras e fomos andando de bicicleta até São Pedro da Aldeia. Foi bom, 40 quilômetros. Irmão, a volta, eu falei: "Bispo Robson, já estou vivendo um refrigério." Se é esse tempo que nós vamos viver, né? A volta foi dolorosa, quando faltava 20 quilômetros para chegar em casa, eu não estava aguentando mais, né? Mas com muito sacrifício conseguimos. Cheguei em casa com as pernas bambas, mas bamba demais. E então tomei um banho, deitei e dormi, descansei, né? E beleza, foi a primeira experiência. Depois da segunda experiência, foi então de Rio das Ostras a Macaé, foi mais perto. Então fomos e voltamos, já foi melhor. E agora, poucos dias atrás, então, fomos visitar amigos lá em São Gonçalo também, fui trabalhar, levamos a bicicleta. Agora, para onde vai, leva a bicicleta. Levamos a bicicleta. E um irmão de São Gonçalo que também faz ciclismo, ele falou assim: "Não, vamos dar uma volta." Eu falei: "Então vamos ali em Niterói, que é mais perto." Eles cismaram então de sair de São Gonçalo e ir para Papucaia. Mais 40 quilômetros indo, 40 quilômetros para voltar. E no dia que nós fomos andar então, foi no sábado, e nós fomos então andar. Fomos, a ida muito boa. Beleza, asfalto, dá uma subidinha, descia tal, beleza. A volta, voltamos, e, né, quando faltava aí uns 20 quilômetros para chegar em casa, vem um temporal, uma chuva. E você, querido, pedalar contra o vento e chuva, meu Deus, já tinha acabado a água da garrafa, o isotônico também já tinha acabado. Não tinha mais. Meu irmão, eu já estava tão cansado, que a chuva veio, eu falei: "Senhor, obrigado pelo refrigério." Botava a língua para fora, meu irmão, e bebia água da chuva. De tão cansado. Mas interessante, querido. O pastor Oswald falou que nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Se não dá para jogar um futebol, faça outra coisa. Faça uma caminhada. Não sei. Mas temos que cuidar. E assim, eu quero dizer para você que está fazendo muito bem para mim. Muito bem mesmo. Tá, querido? Porque eu trabalho de motorista, dirigindo. Você ficar dirigindo o dia inteiro, entendeu? Ir para lá e para cá o tempo todo e não fazer um exercício, não fazer nada, né? Por mais que eu suba escada com um saco pesado, eu desço escada, carrego mercadoria também e tudo mais, mas não é a mesma coisa, entendeu? E esse novo estilo de vida, esse novo ciclo, esse novo ano, realmente está trazendo mudanças e transformações em nossas vidas, tá? A minha esposa está cuidando tanto de mim que até a roupa, ela está mudando a minha roupa, o modo de vestir também. Ela botou a roupa e eu estou escolhendo a minha roupa, e não vai com essa. Vai com essa. Aí, olha só a roupa dela e olha a minha. Olha como é que está parecido. Bem parecido, bem combinado, né? E interessante que depois quando vimos Nicole sair do quarto também arrumada, estava igualzinho também a gente. Mas amém, querido, brincadeiras à parte, alguns detalhes aqui à parte, que eu estava com saudade também de estar aqui, e também brincar e compartilhar algumas coisas com vocês. Mas vamos falar de uma coisa muito importante nessa noite. O tema da minha mensagem: fé é a chave que abre portas. Fé é a chave que abre portas. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6, na versão NVI, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão
Ah, beleza, ótimo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. Mas sim, a fé que atua pelo amor. Pai Celestial, nós te agradecemos tanto, Senhor, por esse tempo aqui agora. Nós temos o hoje, nós temos o agora, não temos o ontem. Janeiro de 2026 já passou, não tem como voltar. Iniciou um novo ciclo agora em fevereiro. E nós queremos, ó Deus, estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Então, Pai Celestial, nessa manhã, fala, ministra os nossos corações. Que o Senhor possa ter a liberdade de fazer uma boa obra, de atuar, de mudar, de transformar as nossas vidas. E nos levar a viver um novo tempo, um ano de refrigério, sim, um novo caminho de mudança, transformação, de hábitos novos, ó Deus, que possamos sair do comodismo e viver aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Porque se eu repetir as mesmas ações e atitudes do ano passado, vai ser a mesma coisa, Senhor. Que possamos ter um tempo de mudança, um tempo de transformação, que haja em nós a coragem, oh Deus amado, oh Pai, a força, o ânimo, a determinação para ir em frente, mudar, deixar as coisas passadas para trás e seguir para o alvo que o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. Então o Senhor fala conosco. Trabalha, opera hoje em nossos corações, tanto aqueles que estão presentes aqui, mas aqueles que estão conectados agora conosco também, Pai. Eu oro para que o Senhor possa ter a liberdade de agir nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Querido, 2026 então é uma porta aberta para nós, para cada um de nós. E a palavra porta na Bíblia é citada mais de 360 vezes. Se fala tanto de porta, então, na Bíblia, significa que é um assunto importante. Mais de 360 vezes fala sobre porta na Bíblia. Então, significa que é um assunto que Deus quer falar comigo. A pastora Andréia aqui ministrou uma palavra de dízimos e ofertas. Querido, a palavra dinheiro na Bíblia é uma das palavras mais faladas e citadas na Bíblia, é o dinheiro. Então significa que eu preciso aprender então a lidar com isso. E também saber a porta que abre, ou a porta que fecha, ou a porta que está trancada, fechada, que está impedindo realmente de eu ter acesso, abrir, ou então eu não estou usando a chave correta, a chave certa para abrir essa porta. E a fé, querido, é uma chave que abre portas. Eu posso ouvir um amém, amados? Ela abre caminho onde não tem. Ela faz algo então acontecer. Porta pode significar então um desafio que você tem nesse ano de 2026. Porta pode significar um obstáculo também, que você não consegue romper, vencer, superar. E a porta pode significar também uma oportunidade. Deus pode estar colocando diante de você uma porta que é uma oportunidade para você esse ano. E você precisa estar atento a essa voz de Deus, atento, realmente conectado com Ele, para que você possa entender o que Ele está mostrando e falando com você. Porque talvez Deus está falando e eu estou perdido. Não estou ouvindo, não estou atento, não estou ligado realmente àquilo que Ele quer falar comigo. Interessante, João capítulo 10, versículo 9, olha só o que diz João 10, 9. Projeta para mim, por favor. João capítulo 10, versículo 9, Jesus está declarando aqui, dizendo, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Quem é a porta? Jesus. E ele fala de uma porta, amado, chamada aqui salvação, que nós entramos, mas e aqueles que ainda não entraram? E aqueles da nossa família que ainda não entrou? Estava no final de semana, então, com esses amigos nossos, e conversando com ele, e o nosso amigo que é o Ronaldo, ele é pernambucano, o pai dele mora lá em Pernambuco, está muito mal de saúde, muito mal, com câncer, e ele está passando um momento difícil, período difícil na sua vida também com relação a isso, morando em São Gonçalo, o pai dele lá em Pernambuco, e tem o irmão dele também, e conversando então com eles e pedindo uma direção ao que Deus pudesse
realizar e trazer um refrigério sobre o coração dele, porque o pai ainda não havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e os médicos ainda falaram para ele ir embora para casa, porque não tinha mais o que fazer, e ele tinha então que ir para casa, e ele também queria ir para casa, e ficar em casa, e então eles falam por meio da internet, do celular, e eu fiz a seguinte pergunta para a esposa do Ronaldo, que é a Antônia. Eu falei: Antônia, ele já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele? Porque o maior milagre, amados, que existe é o milagre da salvação. Posso ouvir um amém, amados? Esse é o maior milagre. É o maior. E então eu comecei a conversar e ainda ele não havia aceitado. Eu falei: mas ora com ele, fala com ele. E ela então pediu, uma pessoa para poder ir lá visitá-lo e orar com ele, pessoa conhecida da família. Essa pessoa então foi lá, então, e falou de Jesus para ele, orou com ele, leu a Bíblia com ele, e depois fez um apelo, perguntando a ele se ele queria então tomar essa decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Ele, em lágrimas, chorando, ele toma essa decisão. A porta se abriu e ele entrou. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Rei dos Reis e Senhor do Senhor nessa manhã, amém, amados? Ele fala: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Glória a Deus que você entrou. Mas, querido, ainda há muitas pessoas que não entraram. E pessoas até do nosso ciclo, de relacionamento, que ainda não entrou, e nós precisamos ter a coragem, a fé e a ousadia de orar, de ministrar, de ler a Bíblia com essas pessoas, de fazer um página no lar, de abrir uma célula, de fazer alguma coisa, que eu não posso ficar parado. Por quê? Porque a fé que eu tenho em Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo está falando, e essa fé que atua pelo amor, me faz mover, me faz agir, me faz fazer alguma coisa. Eu posso ouvir um amém, amados? Então olha pelo seu irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, vamos fazer alguma coisa, para que as pessoas que ainda não entraram possam entrar, e viver então dias maravilhosos na sua vida. Meu irmão, Jesus é a porta, e você tem que entrar. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você já entrou? Já entrou por essa porta, meu irmão? Ou ainda está meio Pedro? Meio terceira Pedro? Ou ainda está meio Pedro, assim que ainda... Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, você será uma bênção. Por isso que eu entendo quando o pastor Washington fala aqui: se converter, crente, tem que se converter. Porque há muitas pessoas que estão na igreja que ainda não são convertidos. Essa é a verdade. E precisa mesmo, amado, realmente tomar essa posição e essa decisão. A fé é a chave que abre portas. Quais são as áreas da sua vida, meu irmão, que ainda não rompeu? Quais são as áreas da sua vida que estão fechadas, que você ainda não conseguiu? Quais são? Você fez seu livro dos sonhos, ou a sua agenda dos sonhos, ou o seu papel dos sonhos para o ano de 2026. Se você ainda não fez, aconselho você a fazer. Sabe por quê, amado? Quando você faz o livro dos sonhos, sua agenda dos sonhos, a sua folha dos sonhos, você sabe para onde está indo. Posso ver amém mais forte, igreja? Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Faça. Se você não sabe como fazer, peça ajuda, estamos aqui para ajudar. Mas é muito importante. Pastor, isso é bíblico? Claro. Deus falou: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E ele fez e realizou. Ele tinha uma imagem, como seria? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Depois ele praticou isso, pôs em prática. É uma estratégia maravilhosa que a bispa Ana ensinou à igreja, a cada um de nós, a sonhar e realizar. Fala comigo: sonhar e realizar. Mas talvez, querido, uma porta que está fechada na sua vida, que você há
acha que já acabou, que não precisa sonhar mais. Precisa. Sonho mantém você vivo, com alvo, com objetivo, algo que você quer alcançar na sua vida. Então, o primeiro ponto, amado, qual é a chave que abre portas? Vimos aqui em Gálatas 5:6 que a chave que abre portas é a fé. Paulo ele está ensinando, Paulo está dizendo que a partir de agora, a partir de Jesus Cristo, tudo vai ser pela fé. O justo viverá. É assim que vivemos, amados. Eu ando pela fé, cada passo pela fé, eu vivo pela fé. E esqueci o resto. Então, amados, nós vivemos pela fé, andamos pela fé, caminhamos pela fé, a nossa vida é isso que nós respiramos. Mas é uma fé que atua, é uma fé que tem uma base. Que base é essa? O amor. O amor ao qual Deus nos ensina que nós temos que amá-lo em primeiro lugar, acima de tudo e de todas as coisas. Se o teu namorado, ou a sua namorada, ou seu noivo, ou sua noiva, ou seu marido, ou sua esposa diz para você, você é tudo para mim, me desculpa, porque tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Ele fala de um mandamento onde nós entendemos que é tudo. Ele em primeiro lugar. Eu sei que você ama sua esposa, ama o seu marido, ama a sua família, amém, glória a Deus por isso. Mas Deus em primeiro lugar, eu posso ouvir um amém, amados? E esse amor precisa estar movendo em nossas vidas, de amar a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Então você tem que amar a si mesmo para amar o outro. Então a fé, querido, que o apóstolo Paulo está trazendo, ensinando para nós, tem uma base, tem um fundamento, que é o amor, é uma fé que atua pelo amor. Agora, como eu cresço nessa fé? Ah, pastor, crescer? Sim. Como que a minha fé posso tornar maior? Maior, menor? Sim. Porque Jesus disse para os discípulos, homens de pequena fé. A fé deles ainda era pequena. Mas quando Jesus olha para o centurião, fala, grande é a tua fé. Por que Jesus disse para o centurião? Porque o centurião disse para ele, Senhor, não precisa ir lá em casa. Basta uma palavra sua, que meu servo será curado. E Jesus falou, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Quer dizer, ele falou que a fé daquele homem era grande. Então tem uma fé grande e tem fé pequena. Como estão entendendo? Diga amém, amados. Então eu preciso entender que em Cristo, essa fé que atua pelo amor, arraigada, alicerçada em cada um de nós, ela tem que crescer. Ela tem que aumentar, ao ponto de eu falar assim, basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua, que o meu pai lá em Pernambuco pode aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Basta uma palavra tua. Talvez você tenha familiares seus que estão distantes. Basta uma palavra do Senhor, Ele é poderoso para agir, além do que nós pedimos ou pensamos. Você pode dizer amém, amados? Ele é poderoso para fazer, não tire a tua mão, não tire a tua mão. Fala para o seu irmão, meu irmão, não tire a sua mão. Lançou o pão sobre as águas? Não tire. Não tire a sua mão. Então Deus quer que você cresça esse ano 2026 na fé? Sim. Que a sua fé se torne maior? Sim. Como eu posso, então, pastor, ter uma fé que vai abrir as portas? Uma fé que atua pelo amor. Agora, o que significa atuar? Atuar significa ser eficaz, agir, realizar certa atividade. Queridos, é uma fé que traz resultados. Os empresários, eles usam muito uma palavra chamada foco. Por que eles usam muito a palavra foco? Na igreja também nós usamos. Porque foco traz resultados.
Se você se for focado naquilo que você está fazendo, você vai ter resultado. Se você focar a sua fé em Jesus Cristo, e se você fizer conforme a palavra de Deus, se você fizer a vontade de Deus, vai trazer resultados. Eu posso ouvir um amém, amados? Você terá resultados. E aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja sobre esse assunto. Uma porta se abriu para nós esse ano, amado. Esse ano 2026 não pode ser igual aos anos passados, não pode. Esse ano 2026 vai ser o melhor. Precisa ser melhor, porque andar com Cristo é novidade de vida, é melhor. E eu preciso então trazer esse entendimento. Olha como o apóstolo Paulo ensina de uma fé que atua pelo amor. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 19. Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso. E olha o que ele está falando da igreja. Efésios capítulo 3, do 14 ao 19. Projeta para mim, por favor. Diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante de quem? Diante de quem? Querido, se ajoelhe diante de Deus. Não diante dos problemas, não diante das dificuldades que todos nós passamos, das lutas, não. Eu me ajoelho diante do Pai. Próximo. De quem toda a família nos céus, na terra, recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados em amor. Assim vocês perceberão, presta atenção que a palavra está no futuro. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Você pode dizer amém por essa palavra, amados? Ontem teve o relógio de oração aqui na igreja. Eu não consegui estar aqui porque eu tive que viajar. Interessante que o que os líderes, pastores, membros da igreja estavam fazendo aqui no relógio de oração, o que o apóstolo Paulo está declarando: eu oro por você. Eu oro por você, para que você entenda, compreenda que amor é esse, que amor é esse, que vai além do que você possa medir, além do que você possa imaginar de altura ou de profundidade, além. Não tem como nós limitarmos, amados, o que é o amor de Deus por nós, ao ponto de Ele ir para a cruz e ser crucificado por amor, ao ponto de Ele levar sobre si nossas dores, mágoas, transgressões e enfermidades, por amor. E tudo aquilo que eu e você, nós façamos aqui, amado, ainda é pouco, se nós realmente reconhecemos. Que amor é esse? Que amor é esse que Ele tem por nós? Então Paulo está falando de uma oração, que nós temos uma experiência e nós entendemos. Porque Jesus Cristo ensinava os discípulos e repetia, Se você lê os evangelhos, você vê várias vezes Jesus repetindo a mesma coisa. Por quê? Para que eles pudessem entender. Às vezes nós falamos com nossos filhos, mas você ainda não entendeu. Às vezes falamos com outros, você ainda não entendeu, precisamos entender. E por isso repetimos, por isso que é tão importante o discipulado. Por quê? Porque nós precisamos aprender e entender realmente o que Deus quer de cada um de nós, e que você possa se entregar a Ele e fazer porque você o ama. Porque você entendeu que aquele sacrifício na cruz não foi em vão, e você é uma resposta para a sociedade, para a sua família, e que o amor de Jesus não foi em vão. Eu posso ouvir um amém, amados? Não foi. Você é uma resposta. Então Paulo está declarando aqui: eu oro, eu me ajoelho diante do Pai, para que você entenda. Volta o versículo 18, por favor. Isso.
assim vocês perceberão com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Não tem como medir. Não dá para medir. Esse prédio aqui tem a medida de largura, de altura, de profundidade, mas o amor que Jesus Cristo tem por você não dá para medir. Vai além do nosso entendimento. Vai além do que você possa pensar e imaginar. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me fundamentar nesse amor. Eu preciso entrar por essa porta, querido, de uma forma diferente. Eu volto a repetir, se as suas atitudes, querido, for a mesma do ano passado, o resultado é o mesmo. Mas se você estiver disposto a mudar para as portas que vão se abrir para você esse ano de 2026, será diferente o seu ano. Você se tornará uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Quantos querem, diga amém, amados? Se torne. Tem uma porta agora em fevereiro. Quantos nós precisamos ser curados da nossa alma? Todos nós precisamos. Entre então por essa porta, para que você possa provar e viver que esse Deus é bom, Ele é maravilhoso. Eu só vou crescer na fé, se eu também crescer no amor de Deus. Interessante que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? 1, 2, 3 vezes. A primeira vez, ele não entendeu. A segunda vez, ele não entendeu. Mas a terceira vez, ele entende. Senhor, tu sabes. Tu sabes. Porque Jesus faz uma pergunta para ele assim: Pedro, você me ama mais do que sua esposa? Pedro, você me ama mais do que a pesca? Do que o trabalho? Do que pescar peixes? Pedro, você me ama mais do que o dinheiro? Você me ama, Pedro? E Jesus disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Ali que naquele momento, em João capítulo 21, foi uma mudança, uma transformação, uma porta que se abriu para Pedro, e Pedro não entrou, ele mergulhou de cabeça. Pedro nunca mais foi o mesmo. Nunca mais ele foi o mesmo. Pedro entendeu a profundidade do amor de Cristo Jesus por ele. Quando nós entendemos essa profundidade, amado, nós mergulhamos. Nós subimos uma escada que não tem degrau. Por quê? Porque eu creio pela fé que ali tem uma escada. Há uma mudança de dentro para fora. Você não é mais a mesma pessoa. Não é. Então é esse amor, querido, que Deus está falando aqui conosco nessa manhã, que nos leva a ter mudanças de atitude em nossas vidas. As pessoas vão olhar para você e vão ver, não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Pessoas da sua família, pessoas do seu ambiente de trabalho, pessoas do seu dia a dia, a sua vizinhança, que ele vai olhar para você e vai ver que você não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque o amor de Cristo está enraizado em você. E esse amor exala. Aí, querido, quando exala, a fé está agindo. A fé está agindo. A fé está agindo. A fé está agindo. Meu Deus! A fé e o amor, amados, andam juntos. Quanto mais você souber que Deus o ama, mais confiança você tem que Deus vai abrir portas. Deus vai abrir portas. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, Deus vai abrir portas. Entre por ela. Entre por ela. E para a gente fechar, ele fala para que possais compreender. Eu preciso compreender. Eu preciso entender. E o que ele está falando aqui de informações?
O que ele está falando aqui, amados? Nossos pastores estão ensinando para a gente. Devocional, leitura da palavra, um plano anual de leitura da palavra. Compartilhou nos grupos da igreja, querido, esse plano anual e também devocional. Para quê? Para que você cresça na palavra, cresça no entendimento das Escrituras. E para que você, querido, através desse amor maravilhoso, cresça na fé. Querido, entre por essa porta. Balança o seu irmão que está do seu lado, fala assim: meu irmão, entre por essa porta. Entre. E se seu irmão, a sua irmã, o seu marido, a sua esposa, a sua família está resistindo, pega no braço dele, leva-o. 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 É igual revisão de vida, meu irmão. A pessoa não quer ir de jeito nenhum. A pessoa faz o pré-revisão na força e na violência. Chega na sexta-feira no revisão de vida querendo ir embora de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas quando chega no domingo não quer mais ir embora. Já mudou completamente. Mas a pessoa levou. Fazendo aquilo que Jesus falou, ó, vai lá, convida. Cegos, aleijado, coxo, convida, Lucas capítulo 14, convida. Força a entrar na minha casa, eu quero ver a minha casa cheia. Força-os a entrar. Você tem essa coragem, querido? De trazer na força? Hein, Mário? Não? Eu quero dizer para você que vale a pena. Quantas pessoas, irmãos nossos, que não estão aqui, que precisamos trazê-los na força? Quantos irmãos nossos que não estão aqui nessa manhã, que a gente vai ter que ter uma estratégia nova? Vou passar lá para tomar um café na sua casa, domingo de manhã dá. Chega 8 horas da manhã, toma um café com o irmão, com a irmã, já chega arrumado, e fala assim, vou te levar para o culto hoje. Mas vou te levar para o culto hoje. Mas não tem mais. Mas eu tinha um compromisso, cancela, porque a tua agenda hoje é de Jesus Cristo. Força-os a entrar. E que nessa manhã venha um espírito de coragem e ousadia sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Porque se eu ficar me lamentando, não vai mudar. Mas se eu tiver uma atitude, porque eu amo aquele irmão, eu amo aquela irmã, eu amo aquela pessoa, e eu tenho fé realmente que ele pode mudar, que ele pode ter um encontro com o Senhor, meu irmão, algo novo vai acontecer. Você pode dizer amém, queridos, por isso? Então ele está ensinando para nós, querido, esse possais compreender, é para que você realmente tenha oportunidade na sua vida de ter informações e assumir essa informação para você, assim como Deus deu uma missão para o Filho, Jesus Cristo, e Jesus assumiu a missão, falou, agora é comigo, e depois Jesus ensina os discípulos para assumir a missão, e eles depois em Mateus capítulo 28 falaram, agora é comigo. Sara, nossa terra em Nova Friburgo, a missão passará à cidade, é nossa. Sacode o seu irmão e fala assim, meu irmão, a missão agora é nossa. Não, sacode aí, irmão, é para sacudir mesmo. Vem cá, Rodolfo, vem cá. A missão, Rodolfo, a missão agora é nossa. De sarar essa cidade, amém, irmão? Amém. Rapaz, mas gente, olha. Pastor, a gente vai ter que fazer algo radical aqui nesse lugar. Além de subir essa rampa, nós vamos botar esse pessoal a andar de bicicleta. Meu Deus. Amém, amados? Então, o que ele está declarando aqui, amados? Tornar o conhecimento seu. É você ser uma Bíblia que as pessoas possam ler. As pessoas veem o seu testemunho de vida e possam ler. Aconteceu essa semana uma questão de uma facção que a pessoa então reclamou de mim para o patrão, de uma facção. Não, facção é a confecção, tá, gente? Essa linguagem aqui em Friburgo é conhecida, pastor, é conhecida.
Eu trabalho em confecção, então sou motorista e tem as facções, né? Que eu entrego, eu faço coleta. Então, uma pessoa nova que começou há pouco tempo e tudo mais, reclamou de mim e tudo mais, aí o patrão foi e me chamou para uma conversa junto com o gerente, perguntando se foi isso, se foi isso, se foi isso. Eu perguntei assim: faz você a leitura da minha vida, quem eu sou. E ele então disse assim: Gilmar, você sempre foi exemplo aqui. Todas as facções, as pessoas da empresa falam bem de você. E um deles é cristão, que é o meu gerente, o Hudson, disse: Gilmar, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Você é uma árvore frutífera nesse lugar. Então não tem, nós chamamos você para conversar só para tirar uma dúvida com relação àquilo que a pessoa falou a teu respeito. Então, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Eu procuro o máximo dar um testemunho de vida, exalando quem é Jesus para as pessoas. Sempre lá no trabalho as pessoas pedem para orar, e nós oramos todos os dias lá na empresa, antes de começar o trabalho. Me entregam pedidos de oração, pede para orar na hora, no momento, por alguém, pela família, alguém que está enfermo. Eu tenho tido a oportunidade de evangelizar as pessoas do trabalho e também das facções. Então, querido, mas como? E alguns agora descobriram ainda que eu sou pastor e falam assim: cara, mas você é diferente, não sabe que você é pastor, você não tem cara de pastor. Mas eu procuro o máximo dar um bom testemunho, para que as pessoas possam compreender o comprimento, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Eu preciso, querido, amar as pessoas. É fácil? Não é. Estou eu aqui, rubro-negro, aí vem um tricolor, passa perto de mim e faz assim, ó, cheio de gracinha. Eu já entendi o toque dele, eu dei um toque nele também. Mas interessante, queridos, independente de escolhas, de hábitos e decisões, nós devemos amar. Independente de quem a pessoa é, temos que amar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem que me amar. Você tem que me amar. Eu chego lá no ambiente onde Aurimar trabalha. Gente, que ambiente gostoso, que ambiente maravilhoso, irmão. Porque tem louvor, tem palavra, tem amor naquele lugar, naquele ambiente. Que a empresa que ele trabalha fabrica também produtos para a nossa empresa que nós trabalhamos. Eu chego ali, o ambiente já é outro. Então um ambiente onde a base, o alicerce, o fundamento é o amor, é diferente. Então ame mais as pessoas, ame a si mesmo. E se você ama você mesmo, querido, você vai cuidar de você, e você vai cuidar do corpo, da alma e do espírito. E uma porta se abriu para que você possa viver isso. Mas eu quero que você entenda que Paulo está falando aqui, olha, compreenda, entenda. Tem uma porta aberta que é Jesus Cristo, entre por essa porta. E Ele está querendo que você entre por ela, para que você tenha uma profunda experiência com Ele. Mas, amados, experiências diárias, não só experiências de passados. Porque tem pessoas hoje que viveram experiências de passado, mas hoje não fazem mais nada. E tem pessoas que o discurso delas é só passado. Mas e hoje? E hoje? Então Ele está chamando você, querido, abriu a porta, Ele escancarou a porta para você entrar por ela, mas que você possa viver essa experiência de uma fé que atua, que age pelo amor.
não por força, não por violência, mas por amor. Oh, meu irmão, eu vim aqui tomar um café com você, minha irmã, eu vim aqui tomar um café com você porque eu te amo. Eu te amo em Cristo Jesus. Oh, eu vim aqui orar com você porque eu te amo em Cristo Jesus. E eu quero fazer um convite: vamos à igreja, vamos à célula, vamos para o seminário de cura, vamos. Somos nós que precisamos fazer alguma coisa, amados. A fé começa quando você conhece a vontade de Deus. E eu creio que a vontade de Deus é que você e a sua família seja salva. Feche teus olhos em nome de Jesus, amados. Feche teus olhos nessa manhã. Com seus olhos fechados, ouça agora o Espírito de Deus ministrando sobre você. Aquilo que o Pai trouxe aqui nessa manhã, ao qual eu e você nós precisamos muito. Entender que Ele nos ama. Jesus te ama, querido. Jesus te ama. E Jesus te ama tanto que Ele quer que você entre pela porta. A porta ao qual Ele mesmo é a porta. A porta que te leva à salvação. A porta que te leva a experiências sobrenaturais. A porta que te leva a entender e compreender que amor é esse, que amor é esse. Oh Senhor. Te adoramos, Jesus.